Olá, minhas estrelas, sentiram a minha falta? Imagina um elevador parado onde o tempo congela e duas vidas acendem como fogo em molduras quebradas. Noeli comanda impérios, mas treme por dentro quando Marta, a mulher que não devia tocá-la, fecha a porta e pede silêncio. Você já tentou calar o que seu corpo implorava para viver? Antes da gente mergulhar nesse desejo que sussurra mais alto que o mundo, me conta nos comentários. Você já quis alguém desesperadamente? Hoje, você vai sentir na pele o que acontece quando o controle cai. E o desejo é o único som que resta. A tempestade caía com uma fúria quase poética sobre Lisboa. Lá fora, as ruas brilhavam como espelhos rachados sob os faróis dos carros, e cada trovão parecia querer romper o céu ao meio. Do alto do edifício espelhado onde eu comandava minha empresa, tudo parecia pequeno, exceto o silêncio que ficou depois da reunião. Era tarde. Quase ninguém mais estava no prédio. Eu gostava disso, a solidão do poder, a certeza de que àquela altura da noite ninguém ousaria me confrontar. Apertei o botão do elevador e ajeitei a gola da blusa de seda. Meus saltos ecoavam sozinhos no mármore caro da recepção do 27º andar. Assim que a porta abriu, entrei sem perceber que havia outra presença ali, escondida no canto mais escuro. O som abafado do fechar da porta me tirou da distração e foi então que ouvi. Boa noite, senhora Noeli. Virei o rosto, surpresa. A voz vinha do fundo, onde uma mulher, de macacão escuro, se destacava mesmo na penumbra. Cabelos presos de qualquer jeito, uma lanterna pendurada no cinto. O nome no uniforme: Marta. Reconheci o rosto. Já a vira pelos corredores em dias de manutenção, sempre invisível, sempre calada. Nunca imaginei ouvi-la falar meu nome com aquele tom, uma mistura de respeito, ironia e algo mais que não soube nomear. Não te vi entrar, respondi, seca. Tava aqui antes da senhora. Silenciosa demais, talvez. Ela sorriu, como quem joga a isca e espera. O elevador começou a descer. E então parou. O sobressalto da cabine. A luz de emergência piscou antes de se fixar num tom alaranjado que dava à cena uma atmosfera quase teatral. A tempestade do lado de fora pareceu se aproximar, como se a cidade inteira segurasse a respiração. Toquei o botão de alarme. Nenhuma resposta. Falha geral no sistema, Marta disse antes que eu perguntasse. Já estava monitorando, esse elevador anda instável. E por que não interditaram? Ela deu de ombros, se aproximando um passo. Talvez porque ninguém imaginou que a senhora Noeli ainda estivesse aqui às 10 da noite. Fez uma pausa, como quem saboreia a atenção. Ou talvez porque algumas panes acontecem no momento certo. O silêncio entre nós ficou espesso. Pela primeira vez em muito tempo, senti o controle escorrer pelos dedos. Tentei não demonstrar. Cruzei os braços, mantendo o queixo erguido. Marta, então, pegou o celular do bolso. A tela iluminou seu rosto, e ali, naquela luz fraca, vi o que nunca tinha notado antes. Os olhos escuros demais, os cílios longos, a boca que parecia moldada em provocação. Está com medo? Ela perguntou, com a ousadia de quem já sabia a resposta. Ignorei. Ela ergueu a lanterna e apontou para o painel. Enquanto observava os fios e botões com calma quase metódica, notei o jeito como o macacão colava ao seu corpo, como se tivesse sido desenhado para provocar distrações. Mas foi quando ela se virou e me encarou de novo que senti o verdadeiro colapso. Não no sistema do elevador, mas dentro de mim. A luz da lanterna dançou no metal ao nosso redor, mas o que me cegou foi o olhar dela. Pela primeira vez, senti que a pane não era no sistema, era minha. Ela voltou a se abaixar diante do painel, iluminando cada fio com a paciência de quem já conhecia aquele caos de olhos fechados. O som metálico de ferramentas, o estalar de um botão testado, o estiramento da tensão elétrica que não cedia. Mas nada disso me importava. O que me prendia era o jeito como seus ombros se moviam sob o tecido do macacão e a curva das costas.
Eu me odiava por notar. Preciso acessar o quadro por trás, disse se virando e apontando para um compartimento ao meu lado. A proximidade foi imediata e inevitável. Ela ajoelhou-se à minha frente. O rosto dela passou tão perto da minha perna que tive que me encostar no canto da cabine, fingindo indiferença. Um gesto fraco, mas necessário para não perder o fio do autocontrole. Me desculpe, o espaço aqui é pequeno, ela disse, como se não soubesse exatamente o que estava fazendo. Seus dedos roçaram de leve meu tornozelo ao procurar equilíbrio. A palma da mão tocou o chão entre meus pés, e por um segundo o calor dela irradiou pelo chão de metal como uma centelha. Eu deveria ter recuado, mas fiquei ali, congelada. Já vi elevadores piores, ela comentou, tentando aliviar o silêncio. Mas nenhum tão tenso. Olhei para cima, para a luz alaranjada que lançava sombras dançantes nas paredes de aço inox. O coração batia mais alto do que meus pensamentos. Eu era CEO, comandava pessoas, projetos, contratos internacionais. Mas ali, entre o som do ar rarefeito e a presença de Marta, me sentia exposta, desarmada. Ela se levantou lentamente. Ficamos frente a frente. Os olhos dela eram escuros como o céu sem estrelas que dançava lá fora. E havia algo neles, algo que me analisava, mas sem julgamento. Como se já soubesse o que havia por baixo do blazer bem cortado, dos cabelos presos com precisão, da maquiagem impecável. "A senhora tá bem?" ela perguntou. Eu assenti. Mas não consegui responder com palavras. Marta deu um meio sorriso, não de quem se divertia, mas de quem havia compreendido. "Quer que eu pare de falar?" "Não." Minha resposta saiu mais baixa do que eu gostaria, mas foi sincera. Ela se afastou, mas seus olhos não. Eram como um campo magnético, desafiando tudo que eu tentava manter intacto. "Tá calor aqui, não acha?" ela disse, soltando o zíper do macacão devagar, até a altura do peito. Por baixo, nada. Apenas a pele úmida, morena, iluminada pela luz trêmula da emergência. O colo dela se revelou aos poucos, como se cada centímetro exposto fosse calculado para me desarmar. Respirei fundo. Muito fundo. "Talvez o sistema precise de um tempo para reiniciar", ela completou, olhando o painel. "Ou talvez seja o universo querendo dar um tempo pra gente." Antes que eu pudesse responder, um ruído estridente percorreu a parede do elevador, como um estalo elétrico. A cabine vibrou levemente. Ela se virou bruscamente para verificar e, nesse giro, sua mão encostou na minha. Apenas por um instante, mas foi o bastante. O toque foi leve, quase acidental, mas me atravessou como um raio. E no silêncio que veio depois, eu soube, não estávamos mais falando de energia elétrica. Eu mantive as mãos ao lado do corpo, tensa, mas não era medo. Era algo mais físico, como se cada nervo do meu braço ainda ecoasse o toque da pele dela. Marta não disse mais nada. Voltou a se sentar no chão do elevador, encostando-se à parede de aço oposto à minha. Os joelhos levemente dobrados, o corpo relaxado demais para alguém preso a 20 andares do chão. Mas havia uma provocação ali, uma provocação tranquila, como quem sabe exatamente o efeito que causa e escolhe assistir em silêncio. Meus olhos traíram meu autocontrole, percorreram as linhas do corpo dela. O macacão, com o zíper aberto até o início do peito, revelava o colo nu, moreno, iluminado por flashes instáveis da luz de emergência. Havia algo perigosamente sensual naquela simplicidade. Como se cada movimento dela dissesse: "Eu sei que você está olhando, e não vou impedir." "Sabe o que mais me fascina em situações assim?" ela disse de repente com a voz baixa, quase um sussurro que preencheu a cabine inteira. Eu virei o rosto, lentamente. Marta olhava para mim, com uma curiosidade que mais parecia fome. As máscaras caem. Não tem mais chefe, crachá, cargo. Só duas pessoas, com calor e tempo demais nas mãos. Engoli em seco. Ela encostou a cabeça na parede, fechou os olhos e respirou fundo. Ficamos assim,
ela de olhos fechados. Eu, tentando encontrar uma desculpa racional para não admirar a curva do seu pescoço, o brilho da pele iluminada por lampejos trêmulos. A respiração dela era calma, mas cheia de ritmo, como quem dança por dentro. Até que Marta sorriu, um sorriso breve, lateral, quase imperceptível. Mas eu vi. Eu sempre quis saber como era te ver assim, sem agenda, sem escudo. Não estou sem escudo, retruquei. Ela arqueou uma sobrancelha. Então por que está me ouvindo? Essa pergunta me perfurou. Tentei responder, mas não havia resposta que não soasse como rendição. E no fundo, talvez, eu já estivesse me rendendo. Tá tensa, ela comentou, olhando minhas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Não estou. Tá sim. Seu maxilar denuncia. Ela virou de lado, encostando o ombro na parede e me observando como se lesse entre linhas. Você luta o tempo todo, né? Eu luto para manter o que construí, respondi, defensiva. Ela assentiu, como quem entende mais do que deixa transparecer. Bazin, mas e quando ninguém tá olhando? Ainda vale a pena essa guerra? Fechei os olhos por um instante, tentando cortar aquela conversa pela raiz. Não queria abrir nada, nem a boca, nem o peito, nem o desejo que já rasgava por dentro. Mas ela se aproximou, sem pressa, sem ruído. Apenas veio. O calor do corpo dela agora misturado ao meu ar. Senti a respiração dela perto da minha clavícula. A mão subiu devagar, sem tocar, apenas pairando sobre o meu braço, como se pedisse permissão sem pedir. Meu corpo ficou em alerta, mas não como ameaça, como antecipação. Você tem medo de mim? Ela perguntou com a voz baixa. Não. Minha voz saiu fraca demais para sustentar a resposta. Ela sorriu, dessa vez mais abertamente. Um sorriso de quem já sabia, de quem não precisava vencer, porque já tinha me desmontado. E então, com um gesto quase cruel de tão gentil, ela ergueu o braço e tocou meu queixo com o dorso da mão. Então me olha. E eu olhei. Senti os joelhos amolecerem, mas mantive o corpo ereto por puro orgulho. Os olhos dela mergulharam nos meus, e por um instante o mundo realmente desapareceu. O prédio, a cidade, a tempestade lá fora. Só restava aquele olhar, e tudo que ele provocava sem dizer nada. Você tem uma beleza perigosa, Noeli, ela murmurou. Do tipo que ninguém quer encostar por medo de se perder. E você não tem medo de se perder? Ela deu de ombros. Só se for em você. Meu corpo reagiu antes da minha razão. Um passo adiante. Talvez inconsciente. Talvez inevitável. Nossas respirações se misturaram e, pela primeira vez, nossos rostos estavam tão próximos que qualquer palavra seria um beijo disfarçado. Marta. Shhh. Ela interrompeu, encostando um dedo sobre meus lábios. Se disser meu nome assim de novo, eu vou esquecer que ainda não te toquei de verdade. O elevador tremeu levemente. A luz oscilou. Um estalo metálico ecoou nas paredes. Mas nada nos fez recuar. Muito pelo contrário. Nos fez avançar. E então, como se o universo respondesse ao que eu já não sabia mais esconder, ela ergueu a mão e segurou minha cintura. Não forte, mas com precisão. Como quem sabe onde tocar para desmontar sem destruir. O toque dela me ancorou e me incendiou ao mesmo tempo. E eu, que vivi anos construindo muralhas, agora só queria que alguém tivesse coragem de atravessá-las. A palma da mão dela repousava na minha cintura como se estivesse ali há anos. Como se aquele corpo já conhecesse o meu, mesmo que nunca tivesse tocado. Era isso que mais me desarmava em Marta, a calma feroz. O jeito como ela não pedia, não implorava, não acelerava. E ainda assim me fazia perder o ar. Eu devia parar isso, sussurrei, sem saber se dizia para ela ou para mim. Então pare, ela respondeu, mas não recuou. Nem 1 centímetro. Sua mão subiu lentamente pela lateral do meu corpo.
Passou pela curva da minha cintura, pelas costelas, até o contorno do meu braço. Um toque leve, quase reverente, mas carregado de uma eletricidade tão densa que senti o estômago revirar. Ela não me beijava. Não ainda, mas o gesto falava mais do que bocas ousariam. "Tá tremendo", murmurou, o rosto agora a milímetros do meu. "Não tô." "Tá sim." Ficamos ali, presas no tempo, as respirações misturadas, o silêncio pesado entre o quase e o querer. "Você vive no controle, Noeli." Ela sussurrou, os lábios roçando minha pele, tão próximos que o ar quente me arrepiava. "Mas agora, eu tô vendo você sem ele, e é a coisa mais linda que já vi." Minhas mãos, que antes estavam ao lado do corpo, se ergueram devagar. Encostaram no peito dela, sentindo o calor da pele sob o macacão aberto. O coração dela batia acelerado, como o meu, como se, apesar de toda a calma que fingia, ela também estivesse sendo engolida por algo maior. Ela ergueu os olhos, os cílios longos, sombreando a luz trêmula. "Me beija", ela pediu, sem arrogância, sem pressão. Apenas um pedido nu, cru, sem armadura. Mas eu não consegui. Ainda não. O desejo era tanto que doía. Doía de um jeito antigo, como saudade de algo que nunca vivi. A proximidade era sufocante, deliciosa, torturante. O toque da mão dela na minha nuca, a respiração quente contra meu queixo. Tudo me dizia sim. E ainda assim, eu hesitei. "Marta, se a energia voltar agora, então a gente finge que nada aconteceu." Ela aproximou os lábios. "Mas você vai lembrar. No fundo do corpo, no fundo da alma, vai lembrar de mim sempre que estiver sozinha." Ela quase me beijou. Quase. Mas parou a um fio de distância, e esse quase me incendiou mais do que qualquer contato. Foi quando percebi, o que me deixava tremendo não era o toque, era a ausência dele. O que Marta sabia fazer com o espaço entre nossos corpos era pior do que qualquer beijo roubado. O quase dela ainda pairava no meu rosto, o calor do corpo, a respiração entrecortada, os olhos tão perto que eu podia ver o reflexo da minha hesitação nos dela. Mas ela parou. E isso foi a pior parte, o pior castigo. O beijo não dado, o toque suspenso, o desejo que lateja e não explode. "Por que não veio até o fim?" sussurrei, sem encarar. "Porque eu queria que fosse você", ela respondeu. "Porque eu queria saber se você me queria também." Eu respirei fundo, recuando um passo, tentando recuperar o fôlego que deixei escapar por entre os lábios. Cruzei os braços, como se aquilo fosse suficiente para conter o caos dentro de mim. "Isso não devia estar acontecendo", murmurei, mais para mim do que para ela. "Devia sim", ela respondeu, com uma serenidade que me desmontava. "Tudo dentro desse elevador diz que devia." Virei o rosto, buscando um canto neutro da cabine onde minha pele não queimasse com a presença dela. Mas era inútil. Até o ar agora cheirava a Marta, um perfume que nem era perfume. Era só a combinação indecente de calor, pele e tensão. Ela se aproximou outra vez, com menos hesitação, como quem respeita o tempo do outro, mas já cansou de se conter. Seus dedos tocaram de leve minha mão e meu corpo reagiu. Os pelos do braço arrepiaram, os músculos tensionaram e a respiração travou no meio do peito. "Noeli, você vive em guerra." Sua voz veio baixa, quase um sussurro quente. "Mas e se, por uma noite, você não precisasse vencer?" Meus olhos se fecharam, não porque eu quis, mas porque tudo dentro de mim gritava por silêncio, por rendição. Quando os abri, ela ainda estava ali, os dedos entrelaçados nos meus, a cabeça levemente inclinada, os olhos fixos nos meus lábios, e aí, pela primeira vez, fui eu quem cedi. Aproximei-me, milímetro por milímetro, como se cada passo fosse uma escolha perigosa. Ela não se moveu, não invadiu, esperou, como quem sabe que o desejo mais puro é aquele que se oferece, e não o que se arranca. "Se eu te beijar agora", murmurei, "não vai ter mais volta."
Então me beija direito, ela respondeu. Porque eu não quero mais voltar. Foi quando nossas bocas finalmente se tocaram, sem pressa, sem fúria, sem culpa. Apenas um encontro inevitável de tudo que foi contido até aqui. O beijo começou calmo, mas a fome era antiga. E quando a língua dela tocou a minha, algo dentro de mim quebrou. O controle, a muralha. A mulher que eu fui até hoje. Meus braços a envolveram por instinto. As mãos subiram por suas costas, pressionando seu corpo contra o meu. O macacão deslizou ainda mais, revelando pele que cheirava a calor e coragem. Marta gemeu baixo, um som abafado entre nossos lábios, e aquilo me fez perder o mundo por alguns segundos. O elevador era pequeno demais para tudo que a gente sentia. Mas mesmo que fosse um salão de baile ou um beco escuro, não importaria. Nada mais importava. Ela afastou os lábios com delicadeza, como se tivesse medo de me quebrar. Mas era tarde demais. Eu já estava quebrada e adorando os estilhaços. Marta manteve a testa encostada na minha, a respiração quente, trêmula. Seus olhos fecharam por um instante, como quem tenta prolongar o gosto do que acabou de provar. E eu fiz o mesmo. O silêncio que se instalou era novo. Não era mais incômodo, era íntimo. Era o tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que acabaram de ultrapassar uma linha invisível e agora compartilham o mesmo segredo, estampado na pele. As mãos dela desceram para minha cintura outra vez, firmes, mas sem pressa. Os dedos pressionavam de leve a barra da minha blusa. Meu corpo respondeu. Ergui os braços. Ela puxou o tecido devagar, como quem desembrulha algo precioso. O ar do elevador pareceu mais denso. A luz de emergência refletia no brilho suave da minha pele. E eu percebi que não havia mais armadura. Nem roupa, nem escudo, nem papel social. A blusa caiu ao lado, esquecida. Marta me olhou como se visse algo sagrado. E então sorriu. Um sorriso calmo, quase infantil, mas com um quê de perigo. Eu sabia que você era bonita, mas não fazia ideia de que era assim. Seu elogio não veio como sedução, veio como verdade, como descoberta, como reverência. E isso foi o que mais me desarmou. Ela passou os dedos pela curva do meu ombro, descendo até o centro do meu peito, traçando um caminho que fez meu coração bater contra as costelas como um animal preso. Você tá tremendo, ela murmurou. E você não? Ela assentiu com um sorrisinho torto e me puxou de novo para perto. Mas dessa vez, ela não me beijou de imediato. Encostou os lábios no meu pescoço. Primeiro com um leve toque, depois com a língua, quente e lenta. Um arrepio percorreu minha espinha. Meus dedos se cravaram nos ombros dela, não para afastar, mas para não cair. Você tem gosto de coragem, ela sussurrou, roçando o nariz na minha clavícula. Eu ri, um riso trêmulo, rouco, que mais parecia um soluço. E então segurei o rosto dela com as duas mãos. Olhei fundo, como se quisesse guardar cada detalhe. A íris escura, os cílios longos, o suor leve na testa. E você tem gosto de perigo, respondi. Mas eu não quero mais me proteger. Marta me beijou outra vez, agora com mais fome, mais certeza, e eu me entreguei sem freio. A parede do elevador estava fria nas minhas costas, mas as mãos dela eram puro incêndio. Os dedos desceram pelas minhas costelas, encontraram o fecho da minha calça, hesitaram por um segundo. Ela me olhou de novo, como se pedisse permissão. Eu respondi com um suspiro, arqueando a cintura. Ela sorriu e seguiu. Cada botão, cada centímetro revelado era uma escolha. E eu a escolhi, mesmo sabendo que quando o elevador voltasse a funcionar, eu nunca mais seria a mesma. Marta se ajoelhou diante de mim, mas não havia submissão no gesto. Havia poder. O tipo de poder que só quem respeita o corpo do outro é capaz de sustentar. Seus olhos me encararam de baixo, e naquele instante eu soube. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito. Como quem vê um templo. Como quem sabe que está prestes a entrar.
Suas mãos contornaram minha cintura e ela me puxou com delicadeza, até que meu corpo colasse no dela de novo. A respiração entrecortada se misturava com o calor que já vazava de mim em forma de suspiros abafados. "Me diz o que você quer", ela murmurou, a boca perto demais, quente demais. Mas eu não disse nada. Só afundei os dedos nos cabelos dela, guiando-a, sem palavras, para onde meu corpo já implorava. E ela entendeu. O primeiro toque foi lento. Um gesto quase reverente, como se quisesse memorizar cada reação, cada pequeno movimento da minha pele. Marta explorava sem pressa, como quem tinha todo o tempo do mundo. Mas nós sabíamos, não tínhamos. E talvez por isso fosse tão urgente. Meus olhos se fecharam. A cabeça tombou para trás, encostando na parede de aço. Um gemido escapou dos meus lábios, suave, contido, mas real. Pela primeira vez em anos, não havia expectativa, performance, medo. Havia só entrega. Marta subiu os beijos pelo meu estômago, pelo centro do peito, até alcançar minha boca novamente. Meu gosto estava nela, e isso me fez querer mais, muito mais. A puxei para o meu colo, invertendo o gesto com naturalidade, como se nossos corpos já tivessem ensaiado aquela dança antes mesmo de se tocarem. O macacão deslizava dos ombros dela. Agora era minha vez de descobrir. A pele dela era quente, firme. O cheiro ainda tinha vestígios de algo elétrico, como metal e calor de máquina, mas misturado ao sal do desejo, a entrega de quem não finge. Quando tirei o macacão por completo, senti o ar prender nos pulmões. Marta era linda, de um jeito cru, forte, real. Uma beleza que não pedia desculpas, que não se moldava, que existia e ponto. Sua vez de tremer, sussurrei, e ela mordeu o lábio, rindo de leve, mas sem negar. Nos beijamos outra vez, agora com os corpos nus, entrelaçados, empurrando os limites do espaço da cabine. O aço gelado, o som abafado da tempestade lá fora, a oscilação sutil do elevador. Tudo parecia tão distante. Como se estivéssemos fora do tempo, fora do mundo. Só nós duas, ali, onde ninguém podia tocar e nem julgar. Ela gemeu meu nome pela primeira vez. E era como se o som preenchesse tudo. Não havia mais paredes, nem teto, nem chão. Havia um universo inteiro criado entre nós. E ele vibrava. Naquele momento percebi. Eu não queria que a energia voltasse, porque assim que o elevador funcionasse, eu teria que vestir o mundo de novo. E ele nunca mais caberia do mesmo jeito. O som do motor voltou sem aviso. Um estalo metálico. Um leve tremor sob nossos pés. E então, a luz se estabilizou. O elevador ganhava vida outra vez. Marta olhou para cima, o rosto iluminado de um jeito que a deixava ainda mais crua, ainda mais linda. Eu continuei ali, com os braços ao redor dela, sem saber o que fazer com o tempo que nos restava. Porque agora ele voltava a contar. Ela se afastou com delicadeza, os dedos ainda roçando a lateral do meu corpo. Pegou o macacão no chão e o vestiu de volta com movimentos rápidos, práticos, mas sem pressa. Como se soubesse que o encanto não estava apenas na nudez, e sim no que ela deixou em mim. "Precisa de ajuda com a roupa?" perguntou, olhando de relance com aquele sorriso calado que ela usava sempre que me deixava sem ar. "Acho que preciso de mais do que isso", respondi, tentando rir, mas a voz ainda saía fraca. Ela se aproximou uma última vez e me ajudou a ajeitar a blusa, os cabelos, os botões da calça. Cada toque era um sussurro final, uma despedida que nenhuma de nós queria dizer em voz alta. O elevador descia, piso por piso, como se o tempo voltasse ao normal. Mas nada mais era normal. Quando chegamos ao saguão, o ding soou como um tiro. As portas se abriram lentamente. Lá fora, o mundo seguia. Pessoas andando, telas piscando, vozes comuns. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido ali dentro. Marta olhou para o corredor à frente. Depois, para mim. "Eu vou por aqui", disse, já dando um passo. Mas antes de sair, se virou. Me olhou de novo e não disse nada, porque ela não precisava.
O que ficou entre nós não era conversa, era tatuagem. Era memória de pele. Eu saí alguns segundos depois, o corpo estranho, como se não coubesse mais na roupa, nos saltos, na pose. Passei pela recepção, acenei para um segurança, entrei no carro. No caminho de volta, o cheiro dela ainda grudado na minha clavícula. A boca dela ainda pulsando na minha. O nome dela vibrando dentro de mim feito promessa. Peguei o celular. Uma notificação. Número desconhecido. Se um dia quiser esquecer o mundo de novo, você já sabe onde me encontrar. Sorri. Porque eu sabia. E sabia também que mesmo se o mundo inteiro se apagasse, ela ainda seria minha luz de emergência. Algumas histórias não começam como um "era uma vez". Começam com um toque, um olhar, um elevador que para, só para te mostrar que certas quedas são as únicas que fazem você subir. E aí, estrela? Você também sentiu o corpo arrepiar nesse final? Noeli viveu o que tantas de nós temem, perder o controle e finalmente se encontrar nele. Quantas vezes você já escondeu o que sentia, só por medo do que iriam pensar? Conta nos comentários. Qual foi o momento dessa história que te fez prender o fôlego? Se histórias assim mexem com você, se inscreve, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Tô esperando para te ler nos comentários.